Coca-Cola. Um nome que praticamente o mundo inteiro reconhece. Se você nunca tomou, com certeza já sentiu o cheiro. Aqui no canal Fábrica, você já conheceu o processo por trás dessa bebida lendária. Mas o episódio de hoje é diferente. Hoje, você não vai apenas assistir, você vai entrar comigo na Fábrica da Felicidade. Imagine corredores infinitos cheios de vasilhames, paletes empilhados até o teto e um mar de garrafas, latas e vidros sendo transformados diante dos seus olhos. É uma imersão total no coração da produção da Coca-Cola, onde tecnologia e precisão trabalham em perfeita harmonia para encher bilhões de recipientes todos os anos. Neste episódio, você vai descobrir cada detalhe desse espetáculo industrial, começando pelo nascimento das garrafas PET, moldadas em segundos por máquinas que parecem cuspir o futuro. Depois, veremos as latas sendo criadas a partir de bobinas de alumínio que giram a velocidades hipnotizantes, e o vidro derretido sendo moldado sob temperaturas altíssimas até se transformar naquele formato icônico reconhecido em qualquer canto do planeta. Cada linha de produção tem o seu ritmo, o seu som, o seu perfume de açúcar e gás. É quase uma sinfonia de eficiência. Então, se inscreva no canal, deixe sua curtida, seu comentário e compartilhe este vídeo. Chame a família, acomode-se e prepare-se para mergulhar comigo dentro da maior fábrica de refrigerantes do mundo, a Fábrica da Felicidade. Você já imaginou como uma garrafa plástica é feita? Parece algo simples, mas o processo de fabricação envolve ciência, tecnologia e muita precisão. Neste vídeo, você vai conhecer cada detalhe do passo a passo, desde o início do processo até a garrafa pronta, que armazena seus refrigerantes, sucos ou águas favoritas. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo industrial. Tudo começa com um material conhecido como PET, ou polietileno tereftalado. Esse polímero é extremamente resistente, leve e reciclável, o que o torna perfeito para a produção de garrafas. Ele chega às fábricas em pequenos pedaços chamados pellets ou grânulos. Esses pequenos grãos de plástico são o ponto de partida de toda a mágica. Os pellets são cuidadosamente transportados para enormes máquinas, conhecidas como extrusoras, onde são submetidos a um processo de aquecimento intenso. A temperatura na extrusora ultrapassa os 250 graus Celsius, fazendo com que os pellets derretam e se transformem em uma massa viscosa e maleável. Esse é o início da transformação, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A partir dessa massa plástica, começa o processo de injeção e moldagem inicial. Nessa etapa, o plástico derretido é injetado em moldes metálicos, criando algo chamado pré-forma. As pré-formas se parecem com pequenos tubos de ensaio e possuem a rosca para a tampa, mas ainda não têm o formato final da garrafa. Essas pré-formas passam, então, para uma etapa crucial, o aquecimento e sopro. Aqui, as pré-formas são colocadas em uma esteira que as leva até um forno especializado, onde são aquecidas novamente, mas de forma controlada. O objetivo é deixar o plástico flexível o suficiente para ser moldado, mas sem perder a sua estrutura. Em seguida, elas são colocadas em moldes que têm o formato exato da garrafa final. Agora, entra em cena a máquina de sopro. Um jato de ar comprimido é lançado dentro da pré-forma, fazendo com que ela se expanda e tome o formato do molde em questão de segundos. É aqui que a garrafa ganha sua forma definitiva. Com a garrafa formada, o próximo passo é o resfriamento. Para que ela mantenha sua forma e resistência, as garrafas passam por um sistema de refrigeração integrado. Ventiladores potentes e água gelada ajudam a esfriar o plástico rapidamente, deixando-o rígido e pronto para as próximas etapas. Assim que o resfriamento é concluído, as garrafas são retiradas dos moldes e transportadas para o setor de corte e acabamento. No corte, qualquer excesso de plástico gerado durante o sopro é removido. Máquinas equipadas com lâminas precisas fazem o trabalho, garantindo que cada garrafa fique perfeita e sem rebarbas. Mas não é só isso. Aqui também acontece o controle de qualidade. Máquinas sofisticadas utilizam câmeras e sensores para verificar se todas as garrafas estão dentro dos padrões exigidos. Elas analisam possíveis falhas, como bolhas de ar, deformações ou imperfeições. Garrafas que não passam no teste são descartadas ou recicladas.
E por falar em reciclagem, vale destacar que nada é desperdiçado. Todo o plástico excedente, desde rebarbas até garrafas defeituosas, é triturado e transformado novamente em pellets, que voltam para o início do processo. Essa reutilização ajuda a tornar o processo mais sustentável e reduz o impacto ambiental. Com as garrafas aprovadas, chegamos à etapa final, a embalagem e transporte. As garrafas são organizadas em lotes, colocadas em esteiras automáticas e empilhadas em grandes paletes. Depois, elas são embaladas com plástico filme para garantir que fiquem protegidas durante o transporte. Essas garrafas, ainda vazias, seguem para as indústrias de bebidas, onde serão preenchidas com os mais variados produtos e, finalmente, chegarão às prateleiras dos mercados. Mas a história das garrafas plásticas não para por aí. Você sabia que o setor de embalagens plásticas está em constante evolução? As indústrias estão sempre inovando, buscando formas de tornar o processo mais rápido, eficiente e sustentável. Tecnologias como impressão direta nas garrafas e desenvolvimento de plásticos biodegradáveis já estão sendo implementadas em várias fábricas ao redor do mundo. Isso significa que a garrafa plástica que você conhece hoje pode ser completamente diferente em um futuro próximo, mais amigável ao meio ambiente e ainda mais prática. E agora vem o mais importante. Você pode continuar explorando o mundo incrível da fabricação de objetos e produtos do nosso dia a dia aqui no canal Fábrica. Quer descobrir como são feitos os pneus, os celulares ou até os alimentos industrializados? Temos conteúdos fascinantes para você que adora aprender como tudo é criado. Então, inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e prepare-se para mergulhar em um universo cheio de curiosidades e informações que vão transformar sua visão sobre o mundo. Deixe seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com seus amigos que, como você, têm curiosidade sobre o que acontece nos bastidores da indústria. Ajude-nos a crescer e trazer ainda mais conteúdos incríveis como este. Desde a água mineral mais simples até os sucos mais elaborados, sem esquecer a famosa Coca-Cola. Todos esses líquidos precisam de um recipiente, a garrafa plástica. O curioso é que, no começo, essa garrafa não passa de uma pequena peça parecida com um tubo de ensaio. Mas com o poder da tecnologia e o controle das máquinas, ela se expande e assume formatos variados, ganhando tamanho e resistência para armazenar os mais diversos produtos que consumimos todos os dias. Você já parou para pensar no poder que existe dentro de uma simples lata de Coca-Cola? Pequena, leve e prateada, mas por trás dela existe uma das engenharias mais eficientes do planeta. Antes de tudo, esqueça a ideia de que é apenas um pedaço de alumínio moldado. Cada lata é resultado de décadas de aperfeiçoamento, tecnologia e sustentabilidade. O alumínio que dá origem às latas da Coca-Cola é um material especial, não qualquer metal, mas uma liga cuidadosamente formulada para unir leveza e resistência. Tudo começa em rolos gigantes, que podem pesar até 10 toneladas. Eles chegam à fábrica como verdadeiras bobinas de prata, com espessura tão fina que um único rolo pode gerar centenas de milhares de latas. Esses rolos são armazenados em salas climatizadas para evitar impurezas e depois transportados por braços robóticos até a linha de corte. Lá, lâminas circulares giram em alta velocidade, dividindo o alumínio em folhas retangulares perfeitamente idênticas. Cada pedaço segue para uma prensa hidráulica que, em segundos, transforma uma simples chapa plana em um copo metálico, o início do que será uma lata de Coca-Cola. Esses copos metálicos são então alongados em máquinas chamadas bodemakers, que moldam o corpo final da lata. O processo acontece em múltiplas etapas de estiramento, comprimindo o alumínio até atingir menos de 1/10 da espessura original. O resultado é uma estrutura incrivelmente fina, mas resistente o suficiente para suportar a pressão do gás. Em menos de 1 minuto, um bloco de metal frio vira uma lata perfeita, brilhante e simétrica. Cada linha de produção pode gerar até 3.200 unidades por minuto, o equivalente a mais de 4 milhões de latas em um único turno de 24 horas. E é aqui que começa a mágica. Tudo é tão automatizado que praticamente nenhum trabalhador toca o produto. Sensores, câmeras e robôs controlam cada milímetro do processo, tornando a margem de erro quase inexistente. Depois do molde vem o fundo. Um equipamento conhecido como Dome Maker cria uma curvatura interna para reforçar a base da lata.
Esse formato em cúpula é essencial. Ele permite que o recipiente suporte a pressão interna da bebida carbonatada, que pode ultrapassar 3 atmosferas. A geometria é calculada com precisão matemática. Sem esse detalhe, a lata poderia se deformar ou explodir durante o enchimento. Logo em seguida, outra máquina molda a parte superior, estreitando o gargalo e criando o espaço exato onde a tampa será selada. Nesse ponto, as latas passam por uma série de sensores ópticos e câmeras de inspeção capazes de detectar até microfissuras invisíveis ao olho humano. Uma única falha é o suficiente para que o sistema automaticamente descarte a peça e redirecione o alumínio para a reciclagem interna. Quando o corpo está pronto, entra em cena o revestimento interno, uma das partes mais importantes e delicadas. Cada lata é revestida com uma película ultrafina de polímero, aplicada por jatos de spray de alta precisão. Essa camada age como um escudo invisível entre o líquido e o metal, impedindo qualquer reação química que altere o sabor da bebida. Sem essa proteção, o gás e a acidez da Coca-Cola corroeriam lentamente o alumínio, alterando o gosto e até a cor do refrigerante. Após a aplicação, as latas seguem para fornos de cura que atingem temperaturas superiores a 200 graus Celsius, solidificando o revestimento em segundos. Só então elas estão prontas para receber o icônico visual vermelho da marca. O processo de pintura é um espetáculo à parte. As latas são posicionadas em esteiras giratórias e passam por impressoras de altíssima velocidade que aplicam até 6 camadas de tinta em sequência. O vermelho vibrante, o branco do logotipo e os tons metálicos são aplicados com precisão atômica, cada detalhe calculado por softwares industriais. Em seguida, as tintas passam por um novo forno para fixação. Quando saem, as latas já têm o visual clássico que o mundo inteiro reconhece. E tudo isso acontece em menos de 1 minuto. Nesse ponto, é difícil acreditar que há poucos instantes aquele metal era apenas uma folha fria e sem vida. Antes de seguir para o invase, cada lote passa por uma inspeção final. Um túnel de sensores a laser e câmeras de alta resolução escaneia todas as latas, verificando desde a espessura até o brilho da superfície. Se alguma apresentar irregularidade, ela é retirada automaticamente da linha. As aprovadas seguem para a próxima etapa, o transporte até as fábricas de engarrafamento da Coca-Cola, onde serão preenchidas com refrigerantes seladas com tampas de alumínio fabricadas separadamente. Em apenas um dia, uma única linha pode produzir alumínio suficiente para abastecer centenas de caminhões e atender milhões de consumidores. Mas o ciclo não termina com o consumo. As latas de Coca-Cola são projetadas para viver infinitamente. Após o uso, elas podem ser derretidas e voltar à forma original em menos de 60 dias. O alumínio reciclado retorna para a produção com a mesma qualidade do material novo, reduzindo drasticamente o consumo de energia e as emissões de carbono. É um sistema de produção circular que une eficiência e responsabilidade ambiental. Essa é a verdadeira genialidade por trás da lata, uma peça simples, mas que representa uma das maiores conquistas da engenharia moderna. Ela é mais do que uma garrafa. É um símbolo, uma lembrança, um som que marca gerações. O brilho do vidro refletindo a luz e aquele primeiro gole que parece sempre mais gelado. A Coca-Cola em garrafa de vidro não é apenas uma bebida, é um ritual. E, curiosamente, 94% da população mundial reconhece sua forma icônica sem precisar ver o rótulo. Mas, já parou para pensar como nasce essa garrafa? Como um punhado de areia e cacos quebrados se transformam nesse objeto quase artístico, presente em mesas, filmes e memórias há mais de um século, onde calor, precisão e design se encontram para criar uma das embalagens mais lendárias do planeta. Tudo começa muito antes do vidro existir. Nas profundezas das minas e rios, é retirada a areia de sílica, o principal componente do vidro. Esse material é triturado, purificado e combinado com calcário, que dá estrutura e estabilidade, e carbonato de sódio, que reduz o ponto de fusão. Mas o segredo está no reaproveitamento. Milhões de cacos de garrafas recicladas voltam para o forno, dando nova vida ao vidro. Esse reaproveitamento não é apenas uma questão ambiental, ele também melhora a qualidade ótica e reduz o consumo de energia, criando um equilíbrio perfeito entre tradição e tecnologia moderna. Essas matérias-primas são levadas a enormes fornos que operam em temperaturas superiores a 1.600 graus Celsius, calor suficiente para derreter metal.
Dentro dessas câmaras, a mistura se transforma em uma massa líquida incandescente, que lembra lava de vulcão. O espetáculo visual é hipnotizante, faíscas, brilho alaranjado e um ritmo constante de produção que nunca para. De lá, o vidro derretido escorre por canais de aço e é cortado em gotas idênticas, cada uma com peso e tamanho exatos. É o início da forma da garrafa, e qualquer erro, mesmo milimétrico, pode comprometer toda a produção. Essas pequenas porções são guiadas para moldes de precisão, feitos de aço resistente e resfriados com ar comprimido. É o primeiro contato entre a ideia e a realidade. O molde inicial cria o pré-formato, uma pequena bolha de vidro, o embrião da garrafa. Em seguida, essa bolha é levada para o molde final, onde jatos já moldam o corpo da garrafa até alcançar a famosa silhueta curvada. Essa forma não é por acaso, ela foi inspirada em uma semente de cacau, símbolo de naturalidade e prazer, e projetada para ser única, reconhecida mesmo que quebrada ou vista no escuro. Cada curva, cada detalhe, carrega uma intenção. Depois de moldadas, as garrafas seguem por esteiras intermináveis até entrar em longos túneis metálicos. É o processo de recozimento, uma espécie de terapia térmica para o vidro. Lá dentro, elas são resfriadas lentamente, passando de 500 para 50 graus em um ciclo que dura cerca de 1 hora. Esse passo é essencial para eliminar tensões internas e garantir resistência. Só assim a garrafa aguenta a pressão do gás da bebida e as mudanças de temperatura do transporte e armazenamento. Cada uma sai do forno mais forte, brilhante e pronta para o próximo desafio. Mas nem todas passam no teste. Em linhas de inspeção automatizadas, câmeras de altíssima precisão verificam cada garrafa em milissegundos. Elas procuram imperfeições quase invisíveis, bolhas de ar, rachaduras microscópicas, espessura desigual. As rejeitadas são quebradas imediatamente e voltam ao ciclo como vidro reciclado. Nada se perde, tudo retorna. As aprovadas, por outro lado, são embaladas e enviadas para as engarrafadoras da Coca-Cola em todo o mundo, onde serão lavadas, preenchidas com líquido gelado e seladas com tampas de metal que garantem o famoso estalo ao abrir. Agora imagine a escala. Milhares de garrafas saem dessas linhas a cada hora. São mais de 700 milhões de unidades por ano, produzidas apenas em algumas das maiores fábricas do mundo. E a marca não para de inovar. A meta global da Coca-Cola é que, até 2030, 50% do vidro utilizado seja reciclado, um salto gigantesco comparado aos 5% de poucos anos atrás. Essa iniciativa, desenvolvida em parceria com a empresa Oil Glass, nos Estados Unidos, economiza energia e reduz toneladas de emissões de CO, mostrando que tradição e sustentabilidade podem caminhar juntas. E existe um charme que nenhuma tecnologia consegue replicar, a sensação ao segurar uma garrafa de vidro gelada. É diferente. É pesado, real, quase artesanal. Muitos juram que o sabor também muda, e talvez estejam certos. O vidro não interfere na composição da bebida, o que significa que o sabor é o mais puro possível, livre de qualquer influência externa. Talvez por isso, uma Coca-Cola em garrafa de vidro não seja só um refrigerante, é uma experiência emocional, uma ela entre o passado e o presente. E se você é como a gente e adora mergulhar nesse mundo industrial, entender como as coisas nascem e o poder por trás das máquinas, então precisa conhecer o canal Fabricação, o nosso parceiro oficial. Lá, você vai ver o outro lado da moeda, motores gigantes, indústrias colossais e processos que desafiam a engenharia humana. A água, que é a base da Coca-Cola, passa por uma série de purificações complexas, garantindo que ela esteja livre de qualquer impureza. Esse processo de filtragem utiliza tecnologias avançadas, o que garante que a água seja da mais alta qualidade e atenda aos padrões internacionais de segurança. Isso é crucial, pois qualquer alteração na pureza da água poderia comprometer o sabor da bebida. Outro ingrediente essencial é o açúcar. Para garantir a doçura característica da Coca-Cola, o açúcar é cuidadosamente pesado e misturado em proporções exatas, resultando em um xarope que serve como a base da bebida. Além disso, a Fórmula 7X, uma combinação de aromas naturais que dá à Coca-Cola seu sabor único, é adicionada ao xarope. Esse ingrediente é tão secreto que apenas um pequeno grupo de pessoas no mundo conhece sua composição.
A coloração característica da Coca-Cola, aquele tom dourado escuro, vem do corante de caramelo. Ele é cuidadosamente preparado para garantir que cada garrafa tenha o mesmo aspecto visual. Além disso, o ácido fosfórico, outro ingrediente fundamental, contribui para o sabor levemente ácido que complementa a doçura da bebida. Juntos, esses ingredientes criam uma experiência sensorial que vai além do simples refresco, é uma explosão de sabores reconhecida globalmente. Agora que você já conhece os ingredientes, vamos falar sobre o processo de produção. Antes que qualquer lote de Coca-Cola chegue às prateleiras, ele passa por diversas etapas de controle rigoroso. Cada componente é verificado em diferentes níveis para assegurar que esteja em conformidade com os mais altos padrões de qualidade. A Coca-Cola é fabricada em plantas ao redor do mundo, mas cada uma delas segue o mesmo padrão meticuloso, garantindo que, independentemente de onde você esteja, o sabor da bebida será sempre o mesmo. Além do processo de purificação da água, os ingredientes secos, como açúcar e aromatizantes, também passam por controles rigorosos. Cada cristal de açúcar é pesado com precisão, e os aromas são cuidadosamente misturados em um processo que exige maestria e atenção aos mínimos detalhes. O resultado é um xarope denso que, quando combinado à água purificada e aos gases que dão a famosa carbonatação, forma a bebida como a conhecemos. Outro fator fundamental na produção da Coca-Cola é a embalagem. A empresa está sempre investindo em tecnologias inovadoras para garantir que a bebida chegue ao consumidor nas melhores condições possíveis. As garrafas e latas são desenhadas para preservar o frescor e o sabor, mantendo a bebida protegida de fatores externos que possam interferir em sua qualidade. Além disso, a Coca-Cola tem se empenhado em desenvolver embalagens mais sustentáveis, reforçando seu compromisso com o meio ambiente. Após a produção, cada lote de Coca-Cola é submetido a testes rigorosos de qualidade. Somente após passar por essa fase, a bebida é envasada e distribuída. E quando falamos em distribuição, estamos nos referindo a uma operação gigantesca, que abrange praticamente todos os cantos do mundo. A Coca-Cola está presente em mais de 200 países, e essa rede de distribuição é essencial para manter o produto acessível a milhões de pessoas diariamente. Agora, imagine que cada garrafa de Coca-Cola que você compra passou por todas essas etapas. Cada detalhe, desde a purificação da água até a mistura precisa dos ingredientes, foi cuidadosamente controlado para garantir que você tenha a mesma experiência em cada gole. O sabor, a refrescância, o prazer que milhões de consumidores sentem ao beber Coca-Cola é o resultado de anos de aprimoramento e tecnologia. Com um processo de fabricação tão meticuloso, não é à toa que a Coca-Cola continua a ser uma das bebidas mais amadas do mundo. Ao longo de mais de um século, a marca evoluiu, inovou e se adaptou, mas sempre mantendo a essência que a tornou tão especial. Quando você toma um gole de Coca-Cola, está saboreando uma história de dedicação, inovação e compromisso com a qualidade. O valor de mercado da Coca-Cola em 2024 está estimado em cerca de 260 bilhões de dólares, mantendo-se como uma das maiores empresas globais no setor de bebidas. A receita da empresa para o segundo trimestre de 2024 foi de 12,4 bilhões de dólares, superando as expectativas, com um aumento de 15% na receita orgânica ajustada. Isso reflete o contínuo crescimento da companhia em mercados importantes como Índia, Brasil e Filipinas. A importância da Coca-Cola vai além de seu tamanho financeiro. Ela tem um impacto cultural significativo, sendo uma marca icônica que se reinventa continuamente para atender às demandas do mercado. Em 2024, por exemplo, a empresa investiu em inovações como bebidas vendidas exclusivamente em plataformas digitais e o uso de inteligência artificial para melhorar a relação com consumidores e distribuidores. Além disso, a Coca-Cola continua expandindo seu portfólio de produtos, como o aumento de vendas de Coca-Cola zero açúcar em 6% globalmente. E você, costuma tomar Coca-Cola ou já conhecia toda essa história incrível? Adoraríamos saber sua opinião. Compartilhe suas experiências conosco nos comentários. Sua participação faz toda a diferença, porque estamos sempre buscando trazer conteúdos que sejam interessantes e relevantes para você. Aproveite e não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Ao fazer isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e criar uma comunidade engajada e informada. Sua opinião é muito importante para nós.
Além disso, ela nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade e a melhorar cada vez mais. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Seu apoio é fundamental para o crescimento do nosso canal. E se você gostou, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.